O sol nascia sobre as colinas da Galileia. Uma brisa suave tocava o rosto das multidões que se reuniam, em grande expectativa, ao redor de um homem simples, de olhar sereno e cheio de compaixão. Seu nome era Jesus de Nazaré. Homens, mulheres e crianças subiam o monte, desejosos de ouvir aquele que falava com uma autoridade e um amor que nunca haviam presenciado. Jesus então se sentou sobre uma pedra, olhou para o povo com um carinho que parecia alcançar cada alma e começou a ensinar. Assim nasceu um dos momentos mais marcantes e transformadores da história da humanidade, o Sermão da Montanha. Imagine-se ali, naquele momento, sentindo a esperança no ar. A voz de Jesus se ergueu, clara e poderosa, trazendo palavras que ecoariam para sempre. Ele disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." O povo ouvia atentamente, e cada palavra penetrava como uma luz suave no coração. Ele continuou: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Pense nos fardos que aquelas pessoas carregavam. Pense nos seus. Naquele instante, uma promessa de consolo era feita. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma esperança nova, uma força renovada começava a nascer em cada alma presente. Aquelas palavras não eram apenas poesia, eram promessas divinas, trazendo descanso aos cansados, força aos fracos e uma paz profunda aos corações aflitos. Jesus então olhou diretamente para seus discípulos, mas suas palavras alcançaram a todos. Ele disse: "Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?" Ele estava nos dizendo que nossa fé não pode ser sem sabor, sem impacto. Devemos preservar o que é bom, dar sentido e propósito à vida. E logo em seguida complementou: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte." Que responsabilidade e que privilégio! Essas palavras nos lembram que a fé verdadeira não pode ser escondida. Ela deve brilhar, iluminar os caminhos, guiar outros em meio à escuridão e transformar o ambiente ao nosso redor. Ser um seguidor de Cristo é ser um ponto de luz em um mundo que muitas vezes parece perdido em trevas. E então, o Mestre tocou no coração do seu ensinamento, falando sobre o amor de uma forma radicalmente nova. Ele ensinou a amar não apenas os amigos, a família, aqueles que nos amam de volta. Ele foi além. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A multidão deve ter se entreolhado, surpresa, talvez até chocada. Quem já havia ouvido algo assim? Jesus estava ensinando que o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, não é apenas um sentimento passageiro. É uma decisão, uma escolha diária de refletir o coração do próprio Pai, que faz o sol nascer sobre maus e bons. Vendo a necessidade de conexão profunda que todos tinham, ele os ensinou a orar, não com palavras complicadas ou rituais vazios, mas com a simplicidade de um filho que fala com seu pai. Ele disse: "Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome." Essas palavras se tornariam a oração mais conhecida e repetida de todos os tempos. Uma prece simples, mas incrivelmente poderosa, que une a humanidade ao seu Criador, reconhecendo sua santidade, sua provisão e nosso contínuo bisonho de perdão e direção. A conversa, então, se voltou para as preocupações do dia a dia, para aquilo que tira o nosso sono. Jesus advertiu com sabedoria: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu." Ele nos ensinava que o verdadeiro valor da vida não está nas riquezas passageiras deste mundo, mas em construir um caráter, em ter um coração cheio de fé, de bondade, de generosidade e de amor. Essas são as riquezas que levamos para a eternidade. Sentindo a ansiedade que pesava sobre muitos, o Mestre apontou para a natureza ao redor. "Olhem", ele disse,
Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E continuou apontando para as flores. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Que lembrete maravilhoso! Ele nos mostrava, de forma tão poética e real, que Deus cuida de cada detalhe da sua criação. Se Ele cuida das aves e das flores com tanto esmero, quanto mais cuidará de nós, seus filhos. Ele nos convida a confiar, a entregar nossas preocupações a Ele, pois a ansiedade não pode mudar o amanhã, apenas rouba a paz do hoje. Com a mesma profundidade, Jesus abordou as relações humanas. Não julgueis, para que não sejais julgados. Uma instrução curta, mas de um poder imenso. Ele nos convida a olhar para dentro, a reconhecer nossas próprias falhas. Pois antes de apontar o cisco no olho do nosso irmão, devemos primeiro tirar a trave que está no nosso próprio olho. É um chamado à humildade, à empatia e à misericórdia. E por fim, para que ninguém esquecesse a importância de colocar tudo aquilo em prática, ele concluiu com uma parábola poderosa e inesquecível. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-se-á ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele descreveu a tempestade. Veio a chuva, sopraram os ventos, os rios transbordaram e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela permaneceu firme, inabalável, porque estava fundada sobre a rocha. Assim é a vida daquele que não apenas ouve, mas confia e obedece à palavra do Senhor. A rocha é Cristo. Quando Jesus terminou de falar, a Bíblia diz que um silêncio profundo tomou conta da multidão. Os corações estavam cheios, transbordando de fé e de uma esperança renovada. Aquelas não eram palavras comuns. A multidão se admirou da sua doutrina, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aquelas palavras ditas há 2000 anos em um monte na Galileia continuam a ecoar pelos séculos, mudando vidas, curando almas e transformando o mundo. O Sermão da Montanha é muito mais do que um ensinamento histórico. É um mapa, um guia prático para viver uma vida de propósito, em paz com Deus e com o próximo. Quem ouve estas palavras e as pratica, constrói sua vida sobre a rocha e já começa a caminhar na luz do reino dos céus. Que possamos ser transformados por elas, hoje e sempre. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Que a paz de Cristo esteja com você.